Bom dia pessoal, vocês aqui do Yasdi News, bom dia vocês aqui do meu Instagram, sejam todos bem-vindos, vamos iniciando aqui a nossa aula de hoje. Olha que a aula de hoje está sensacional, incrível. Convide as pessoas que você conhece, aquelas que você sabe que o tema é relevante, é importante, pessoas que estão interessadas em desenvolver inteligência emocional. São essas pessoas que você vai convidar, tá bom? Amigos, pessoas que vão olhar o seu convite e vai dizer: uau, se essa amiga tá me passando essa informação e me mostrando esse canal, é porque ela tá pensando no meu bem, tá bom? Bom dia para todo mundo que tá chegando aqui e que conhece o nosso projeto e conhece a nossa intenção de ajudar as pessoas que querem e que precisam desenvolver inteligência emocional. E quem é que precisa desenvolver inteligência emocional nesse mundo, a essas alturas da vida? Todo mundo. 98% das pessoas, mais precisamente 86%. Então as outras pessoas estão aí ou muito bem ou tentando se debatendo daqui e dali para poder conseguir ter um pouco de equilíbrio e a vida tá tocando. Então nós temos que falar, sabe para quanto por cento da população? Para 86% da população. Então é gente demais que precisa da nossa orientação, que precisa de você, porque você está tendo contato hoje com uma pessoa especialista nessa área, que cuida equilibradamente das suas emoções. E por que eu digo equilibradamente? Porque sim, é com equilíbrio que eu faço o meu trabalho, respeitando a sua crença, respeitando a sua verdade, respeitando a sua pessoa e te mostrando que o seu problema tem solução e que você não precisa ficar por aí batendo cabeça, falando com o além, nem muito menos fazendo coisas absurdas, se automedicando, vivendo dentro de uma vida de dependência química. Tudo isso pode ser resolvido na sua vida. Eu garanto isso para você. Basta você querer, e eu sempre digo isso. A pessoa que chega em contato comigo pela primeira vez ou pela segunda e fala: Sueli, eu estou pensando seriamente em fazer um processo de coaching com você. O que eu preciso para mudar de vida? O que eu preciso para me curar? O que eu preciso para deixar de ser ranzinza? O que eu preciso fazer para deixar de ser má? O que eu preciso fazer para deixar de ser invejosa? O que eu preciso fazer para deixar de ser pessimista? O pessimismo está destruindo a minha vida, a inveja está destruindo a minha vida, a maldade que eu tenho no meu coração está destruindo a minha vida. O que eu faço? Eu digo: você precisa primeiro de tudo querer. Depois que você quer, aí a gente consegue ir em frente. E aí tem a outra parte que vem assim e diz: olha, o que eu faço porque as pessoas têm inveja de mim, as pessoas têm raiva de mim, as pessoas judiam de mim, as pessoas só querem o meu mal, eu vivo num mundo de víboras, as pessoas são más comigo. É um outro lado das doenças emocionais. Então a pessoa fala: o que eu preciso fazer para resolver? E eu digo: você precisa querer, porque as coisas só mudam quando você muda. Guarde essa frase: as coisas só mudam quando você muda, não mudam quando o outro muda. O dia que o meu diretor da minha empresa se tornar uma pessoa boa, minha vida vai ser uma alegria, vai ser uma paz. Engano seu. O dia que o meu marido mudar, porque o meu marido é ruim, a minha esposa, nossa, minha esposa é ruim. O dia que a minha esposa mudar, aí eu vou ser feliz. Lê do engano, não vai acontecer isso, porque as coisas só vão mudar ao seu redor para você quando você mudar. Então não depende do outro, só depende de você. Mas eu sou vítima, Sueli, será que você não entende? Eu sou vítima do meu passado, eu sou vítima da minha infância, das dores da minha infância, então eu não vou conseguir mudar minha vida nunca, porque a dor que me machucou foi lá na minha infância. E eu digo para você, as coisas vão mudar para você, inclusive essas dores da infância, traumas, mágoas, toques, tudo isso que você tem, só vai mudar na sua vida para que você seja feliz e de bem com a vida, bem sucedido, quando você mudar. Cabe a você mudar. Se só cabe a você mudar e não cabe a mais ninguém, você se sente livre ou prisioneira? Livre ou prisioneiro? Responde aqui para mim. Primeira pergunta do dia. Para você que já está aqui e que está acompanhando desde o momento em que eu comecei a falar hoje.
Para você que está entendendo agora que as coisas só mudam quando você muda, você é prisioneiro ou você é livre? Responda essa pergunta. Se você quiser responder aqui no computador, no celular, no computador, aqui para mim, você pode responder e me manda a sua resposta. Se as coisas só vão mudar na sua vida quando você mudar, você é livre ou prisioneiro? Se você entendeu a pergunta e a minha explicação, você vai saber a resposta. Então me dá aqui a resposta, combinado? Então vamos lá, você que não me conhece ainda, meu nome é Sueli Custódio, eu sou coach, consultora familiar, mentora, eu palestrante, pregadora e eu ajudo pessoas a desenvolver inteligência emocional. Por quê? Porque é preciso, porque é necessário, porque sem isso você não avança. As pessoas pensam que para serem felizes e bem-sucedidas elas precisam ter ou um amor, ou um marido, ou filhos, ou casa, ou férias, ou dinheiro, ou carro, ou casa, ou poder, ou fama, ou beleza. Nada disso te fará feliz. Tudo isso vai ser muito bom na sua vida e você vai poder aproveitar muito se você tiver inteligência emocional. Se você não tiver inteligência emocional, você pode ter tudo isso e você vai ser infeliz e triste. E pior, amargurado, reclamão, pessimista, derrotista, invejoso, você vai ter tudo isso. Então, inteligência emocional te livra de todos esses sentimentos, pensamentos e crenças para que você possa ser livre e viver. Tá certo? Então, você quer ser feliz? Quer se curar de tudo isso aí? Do orgulho, da inveja, da maldade, da ira, da falta de perdão, do rancor. Você quer se livrar de tudo isso? Eu quero. Eu estou até orando para isso acontecer. Meus parabéns. Ore mesmo. Você precisa orar. Você precisa orar para que o Espírito Santo convença o seu coração de que você precisa de tratamento. É assim que funciona. Você ora e pede a Deus, Senhor, me ajuda a entender que eu preciso de ajuda profissional. E aí você vai procurar ajuda profissional e você vai conseguir. E cuidado com a ajuda que você procura. Não é qualquer profissional, não é qualquer psicólogo, não é qualquer coach. São pessoas que têm que estar alinhados com a sua crença e a sua regra de fé e de vida. Porque se não estiver alinhado, ele vai falar para você fazer qualquer coisa e você vai sair fazendo e amanhã ou depois você vai estar desgostoso, infeliz, pior do que quando você começou esse processo. Então tome cuidado, por isso que você tem que orar. Senhor, me mostra qual profissional deve cuidar das minhas emoções. Porque se você colocar nas mãos de qualquer um, você pode sair fazendo muita besteira. Tá certo? Agora, se você quiser uma orientação de um profissional, eu te dou um. Ligue para 951701226, é o meu número e eu vou te ajudar, porque eu sou especialista em ajudar pessoas que querem se conhecer, que querem aprender a se amar e que querem desenvolver inteligência emocional. Essa é a minha missão de vida, é isso que eu faço. Mas não pense que você vai vir aqui e você vai ter aqui um tratamento de terapia. Eu vou poder chegar aí e falar tudo para você que eu tô sentindo? Sim, claro que vai. Eu vou poder, então, toda semana sentar e deitar 1 hora no seu divã e falar das minhas dores? Não, não vai poder. Por que eu não vou poder fazer isso? Eu tô tão acostumada a fazer isso com o profissional que me atende. Porque o profissional que te atende está cuidando de mostrar para você por que você sofre. E comigo não, comigo eu vou te mostrar o que você vai fazer para ser curado. É totalmente diferente. Eu costumo dizer, se você passar por um processo de coach e você acompanhar comigo cada lição, cada tarefa, cada ferramenta, você nunca mais precisará de terapia. Nunca mais você precisará deitar na cama no divã de um profissional para ficar falando das suas dores. Porque você vai estar curado dos seus problemas emocionais. Então, se é cura que você quer, é só ligar, já coloquei o número aqui, 951701226 e caminhe na direção da cura, porque a mudança vai acontecer no momento em que você decidir. Isso que você está sofrendo aí, você está sofrendo por sua causa. A culpa é sua. Você não quer mais ser culpado pela dor e o sofrimento que você está carregando? Meus parabéns, você fez uma excelente decisão. Agora busque ajuda para você sair disso. Se cura, seja livre disso e viva uma vida de felicidade e digo mais, viva uma vida para fazer as outras pessoas felizes, porque esse é o seu dever. Ajudar as pessoas a serem felizes.
Porque tem muita gente sofrendo por aí, o mundo não precisa de mais você sofrendo. Já chega o que tem. Então vamos nos curar, tá certo? Vamos nos tratar, vamos ser inteligentes, humildes para buscar o tratamento. Ah, mas acontece que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para fazer isso? Bom, você pode não pagar se você não quiser. Você pode não pagar, eu dou de graça aqui, ó. Você tá aqui de graça comigo hoje, não tem custo algum. Quando você entra no meu canal do YouTube, eu tenho mais de 150 vídeos postados lá, de graça, tratando dos mais variados temas e com certeza o seu problema é um dos que estão lá no vídeo. Você não paga nada, são 150 vídeos. Você tem o meu Instagram, @SueliSCustódio, onde você não paga nada. Você tem aqui lá aulas que eu ministro toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, e aqui você não paga nada. Ok? Então você já está tendo tratamento de graça comigo aqui, que eu já tô te dando. Agora, se você falar, Sueli, eu quero ser atendida por você, separado, individual, eu quero que você me ajude, porque o meu problema não dá para ser tratado apenas assistindo os vídeos. Não dá para tratar apenas respondendo perguntas e enquetes no Instagram. Ótimo, eu digo para você, então aí é hora de você pagar. Agora é hora de você entender o que a sua vida é muito importante, colocar a mão no bolso e dizer, agora eu vou pagar, porque eu preciso de um atendimento especial, eu preciso de uma atenção específica para mim, porque eu preciso cuidar de mim, eu me amo, eu vou investir, eu quero cuidar, eu quero me dedicar a ter um profissional competente da qualidade da Sueli Custódio para cuidar especialmente de mim. Aí você vai estar dizendo, tá vendo como eu quero realmente uma mudança? Eu quero mais do que o que ela está oferecendo. Eu quero mais, eu quero um atendimento exclusivo para mim. Porque assim sendo, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou curar o meu problema emocional. Então é para você que eu estou dizendo. Então olha só, é possível você ser ajudado de várias formas. Agora, o que você não pode é se abandonar. Porque se você se abandonar, aí será insuportável. Porque uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito e sempre digo, quando a sociedade te abandona, é suportável. Mas quando você se abandona, se torna insuportável. Então, cuide para você não fazer isso. E quando você está sentindo que está insuportável e que você não está conseguindo resolver o seu drama sozinho, sozinha, essa é o ponto em que você diz, puxa, eu preciso de ajuda. Porque eu não estou conseguindo resolver sozinho. Nem assistindo vídeo, nem assistindo isso, aqui não está me ajudando. Esse é o nível de você saber que é hora de pedir socorro. Aí você liga no meu número, entra em contato e a gente vai poder conversar. Tá certo? Então vamos lá? Tudo explicado, tudo entendido? E qual o tema da nossa aula de hoje? Qual o tema da nossa aula de hoje? Porque nunca termino o que começo. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por que não termino? Ou igual o carioca fala, né? Por quê? Por que não termino? Por quê? Ou o manauara também fala assim, né? Por quê? Igual o do interior de São Paulo. Por quê? Por que não termino o que eu começo? Por quê? Por que você não termina o que você começa? Por que você está enrolando para fazer? Ou por que você está procrastinando para fazer? Ou por que você não entende por quê, mas simplesmente você não termina? Você começa e não termina. Você tem planos para fazer, você tem até uma ideia boa de fazer, ou você tem consciência de que precisa fazer. Mas você começa e não termina. Como é triste, não é? Como é triste você passar por essa situação de querer terminar alguma coisa e não conseguir. E vou dizer mais. Muitas vezes você começa várias coisas, várias atividades e não termina. Não é uma só, é várias. Você começa uma coisa e outra, e outra, e outra e não termina. Quando você quer fazer alguma coisa e não termina e não consegue, isso dá então, isso traz uma frustração. Traz uma frustração, você fica frustrado, você olha aquilo por fazer e
não termina, e você diz, poxa vida, olha, eu queria tanto ter terminado, mas não deu para terminar, ou eu parei, ou eu deixei ali. E tem pessoas que têm obras inacabadas, não há um dia, uma semana, um mês. Tem pessoas que têm obras inacabadas há anos. Tem pessoas que começaram a construir uma casa e não terminaram. Tem pessoas que começaram a reformar um carro e nunca terminaram. Tem pessoas que começaram a fazer um vestido e nunca terminaram. Agora, duro é quando essas coisas vão se acumulando a outras coisas. Ou seja, você começa uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa e não termina. Isso é frustrante, traz uma frustração muito grande e faz com que você se sinta incapaz. Você se sente incapaz. Quando você vê que está por fazer e não fez, isso traz uma sensação de incapacidade. Depois isso altera para uma situação de incompetência. Não estou me sentindo competente para terminar. Então essa sensação, esse mal-estar, isso tudo que traz, vai fazendo você se sentir cada dia pior. Cada dia você vai ficando pior emocionalmente. Por que isso acontece? Porque quando você diz para você mesma que você vai fazer uma tarefa, seja essa tarefa grande ou pequena, não importa. O seu cérebro não está preocupado com o tamanho da obra que você tem para fazer, com o tamanho da tarefa que você quer desenvolver. O seu cérebro está preocupado que você faça o que você prometeu. É isso que as pessoas não entendem. Eu preciso cumprir o que eu falei para mim que eu faria. Então, quando você começa a fazer uma ação e essa ação você consegue terminar, todos os hormônios do bem-estar, né? Serotonina, ocitocina, todos esses hormônios, eles entram na sua corrente sanguínea e faz com que você se sinta bem. Esse bem-estar, essa sensação de bem-estar, ela te motiva a fazer outra tarefa, a desenvolver outra tarefa. E essa nova tarefa vai ser muito bem feita também. E eu quero ouvir vocês falando aqui, tá certo? Então percebam, essa sensação de bem-estar, esse bem-estar que você sente, te traz então uma tranquilidade, uma alegria, traz isso, bem-estar. Sabe como é quando você respira e fala, ai, como eu tô me sentindo bem. Isso acontece todas as vezes que você realiza as suas tarefas. E mais feliz você vai ficar se essa tarefa tiver sido bem feita. E mais feliz ainda quando você reconhece que ficou bom. Puxa, ficou bom, olha, ficou bom, eu reconheço que ficou bom. Quando isso acontece, todos esses hormônios vão então provocar isso em você. Essa alegria, essa satisfação, esse bem-estar. Isso é incrível. Então, essa sensação de bem-estar, ela te motiva a fazer a próxima tarefa. Experimenta isso que eu tô falando para você. Pegue uma tarefa que está parada, termine essa tarefa e me conta depois como você se sentiu. Sueli, onde que eu conto isso para você? Me conta no meu Instagram, lá no @SueliSCustódio, me conta aqui no meu WhatsApp, que é o 11 São Paulo 951701226. Me conta aqui, me diga aqui o que você sentiu quando você terminou a tarefa. E você vai ficar surpreso com o bem-estar que isso vai te trazer. Quando você terminou essa tarefa, você já começa a procurar uma nova tarefa. Por quê? Porque você está animado, porque você está contente, porque você está satisfeito. E aí você vai lá e fala assim, puxa, então eu tenho tantas outras coisas para fazer, vou pegar a próxima tarefa. Quando você for desenvolver a próxima tarefa, você já vai mais confiante, você vai mais feliz, você vai mais consciente de que você consegue, de que você pode fazer. Então, veja, você precisa estar estimulando o seu organismo a ter hormônios positivos, hormônios do bem-estar, para que você se mantenha dessa forma, satisfeito, feliz.
Então perceba, você não precisa ter coisas para se sentir feliz, você precisa fazer coisas. E o que eu faço? Eu tomo uma ação. E a ação de hoje que nós estamos falando aqui é justamente das tarefas que precisam ser feitas. Então, quando você diz, eu não consigo terminar, não consegue terminar, e a gente vai dizer o porquê, tá certo? Então, veja bem, quando você não faz, você tem uma sensação de incapacidade, de frustração. Porém, quando você realiza, você tem então, você dá ao seu organismo a oportunidade dele se sentir bem. Porque ele olha e fala, puxa, tô me sentindo melhor agora. Vamos lá. A sensação de vazio que você sente por não ter feito aquilo, por não ter executado a tarefa, essa sensação de vazio é justamente o seu cérebro, o seu organismo, procurando algo em que se apegar. Porque você disse que faria, você não faz e fica uma sensação de vazio. Essa sensação de vazio é justamente porque você não fez o que deveria ter feito. E como eu disse no início, não importa se é uma tarefa pequena ou se é uma grande tarefa. O importante é que você comece e termine. Porém, eu preciso te dizer uma coisa. Para você executar uma grande tarefa, é preciso que você aprenda a fazer as pequenas tarefas. Ninguém vai fazer uma tarefa gigantesca primeiro, sem antes ter feito as pequenas tarefas. É por isso que quando a criança é pequena, você começa ensinando para ela o quê? Agora você vai segurar a colherzinha com a sua mão. E você coloca a colher na mão da criança e ensina essa criança a levar a colher na boca. Ele começa comendo com a mãozinha, não é? Ele pega tudo com a mão e tudo que ele pega ele põe na boca. É assim que o bebê começa a aprender. Porque, lógico, ele começa a tentar sentir, tocar e ver a textura das coisas, ele sente com as pontas dos dedos. E aí ele quer sentir na língua, porque na língua ele também tem a sensibilidade. E quando você coloca uma colher na mão da criança, é um objeto estranho para ele. Então ele tem uma colher pequenininha, do tamanhozinho da mão, mas ele já é ensinado pelo papai e pela mamãe a pegar a comida e levar na boca. E você ensina esse movimento para a criança. Você pega a colher, põe na mão dele, segura a mão dele e leva para a boca a comida com o alimento. Essa pequena tarefa é pequena, é mínima, mas ele já começa a fazer sozinho depois de algumas vezes. Mas ele só sabe levar na boca. Ele ainda não sabe pegar o alimento. E você não dá um garfo para ele e uma faca. Você dá uma colherinha, de preferência mais fundinha, que ele pega a comida e leva na boca. E você vibra quando a sua criança começa a pegar a comida com ele mesmo, pega a colher, pega a comida, pega o alimento e leva na boca. Olha como você ensinou. Você ensinou essa criança os primeiros e os básicos movimentos. Para que essa criança consiga fazer isso, ele tenha essa dinâmica de pegar a comida e levar na boca. De pegar a comida e levar na boca. Com o garfo, com a colher. Quando essa criança já sabe fazer isso muito bem, ela já faz até no escuro, aí agora você começa a mostrar para ela que ela já precisa aprender a comer com o garfo. Não precisa mais da colher, ela já pode comer com o garfo, mas ainda não entrou a faca. Você ensina com o garfo e ele aprende que com o garfo ele pode espetar os alimentos. Olha que interessante. E você pode ver que a criança vai tentando espetar o arroz, ela não consegue, ela tenta espetar o carocinho de feijão, ela consegue, aí ela tenta espetar o pedacinho de batata, de chuchu, de cenoura, ela começa a pegar e espetar o garfo. Você vê progresso nessa criança. E não demora tanto tempo assim, você vê o seu filho comendo de garfo e faca. Ele come de garfo e faca os alimentos mais sólidos e come de colher os alimentos mais líquidos. E isso aconteceu porque você ensinou. Perceba que ele não começou comendo com todos os talheres. Ele não começou sabendo qual é o garfo de peixe, de carne, qual é o garfo a colher de sobremesa, qual é a faca que corta frango, ele não começou assim. Ele começou com uma colher pequenininha de plástico, para não se machucar. Quando você entender que você vai fazer as grandes tarefas, quando você desenvolver as pequenas, você vai começar a se livrar de tudo que está parado, coisas pequenas que você tem que fazer. Então, se você acumulou tarefas, pera um pouquinho que eu ainda não entrei nessa parte. Nós estamos aqui falando
da sensação que te traz fazer as tarefas ou não fazer. E que você não começa fazendo tarefas grandes. Você começa fazendo as pequenas tarefas. Aquelas que para você parece que não ia fazer muita diferença. Mas é assim que começa. Foi assim que a criança aprendeu e é assim que a criança se torna um juvenil, um jovem, um adulto. Quando ele começa a aprender do básico, do pequeno. Então, muitas vezes o adulto, ele quer atropelar tudo e ele quer de toda forma chegar a fazer grandes coisas, sendo que ele ainda não fez as pequenas coisas. Então, vamos lá? Começamos por pequenas tarefas. Depois a gente vai crescendo para as tarefas maiores. Uma coisa importante que você precisa entender. Quanto você tem de capacidade para fazer? Qual é a sua real capacidade de fazer coisas? Porque sim, nós estamos vivendo numa situação, no mundo atual e moderno e globalizado e informatizado, que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vê TV, você ouve o celular, você desempenha a sua tarefa, você fica no computador. No computador você abre várias abas. Eu lembro quando o meu filho mais velho começou a fazer computação. Acho que ele tinha 16 anos, exatamente. Ele começou a fazer... na escola, ele começou a fazer um curso profissionalizante de informática. E quando ele teve o primeiro computador, nós não tínhamos computador em casa. E ele estudava e precisava do computador, então ele trabalhou e buscou e se esforçou e teve o primeiro computador dele. Quando ele trouxe o computador para casa, era uma novidade. Ninguém conhecia o computador em casa. A gente conhecia computador, mas computador em outros lugares, em outros ambientes. Na empresa, no escritório, mas não em casa, um computador em casa. E ele comprou o computador e ele começou a mostrar pra gente como que funcionava aquilo. E aí ele estava falando, aí nessa época eu me lembro como hoje já existia o Messenger, e ele estava conversando com uma pessoa via Messenger e ele estava fazendo um outro trabalho, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, eu olhei aquilo e falei, eu fiquei impressionada com aquilo. Porque ele respondia a pessoa no Messenger e falava com outra pessoa numa outra situação e fazia o que ele estava fazendo de trabalho no computador. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, nossa, mas... Falei, Rodrigo, você está fazendo... Por que você não faz uma coisa de cada vez? Aí ele falou, mãe, o computador é justamente para isso, para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu falei, gente, você faz isso? Ele falou, sim, eu estou conversando com essa pessoa aqui, estou conversando com esse outro aqui e estou fazendo a arte que o cliente pediu. Ele fazia as três coisas ao mesmo tempo. E eu fiquei impressionada com aquilo. Até porque eu não sabia nem dar o clique, nem dar o enter no computador naquela época. Hoje, na casa dele, ele tem 3 telas. Ele tem 3 monitores na casa dele. No escritório dele. E ele tem lá 3 telas e ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Ele tem um computador para uma coisa, o outro para outra coisa, o outro para outra coisa. E ele tem o WhatsApp do lado, ele tem um outro celular do lado e ele tá ali, fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo. Eu vejo isso acontecer com meu filho. Então, hoje nós vivemos num mundo em que você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É exigido de você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E é verdade. Porém, a gente precisa tomar cuidado para que não vá ficando coisas sem fazer. Essas coisas que vão ficando sem fazer vão trazer um sério problema emocional com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos. Porque você vai se sentindo impotente, incapaz, não habilitado mais para aquilo. Então é preciso que você tome os passos certos para se livrar disso. O que eu faço então? Porque eu estou me vendo nessa situação. Não fazer as tarefas dá essa sensação, como eu já falei. Incapacidade, frustração, você começa a você tem um sentimento de vazio. Tudo isso acontece mesmo, inclusive eu até escrevi aí vocês viram aí no feed e nos stories, quando eu coloquei essas falas aqui, chamando para aula. Isso tudo é normal. Como que eu começo a resolver isso? Eu vou ensinar para você 3 passos para você resolver. Eu não entrei aqui nessa aula especificamente na questão da procrastinação. Por que não? Porque eu vou ter uma aula especificamente sobre isso nos meus grupos do WhatsApp. E não será agora, será no mês que vem.
Então, se você quiser participar de uma aula específica sobre procrastinação, entre nos meus grupos do WhatsApp. Como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Então, mas eu quero muito participar dessa imersão. Você vai ensinar sobre procrastinação e eu quero aprender. Entra no meu grupo do WhatsApp que você vai poder participar. Só participa das minhas imersões quem está no grupo do WhatsApp. Se você não estiver no grupo do WhatsApp, você não consegue entrar. Não consegue participar. Por que você põe só para os grupos do WhatsApp? Estou te respondendo agora. Porque eu quero ministrar aulas exclusivas para quem de fato se interessa. Eu não quero ministrar uma aula para quem não tem interesse. Então, se você tem interesse real, entre no meu grupo do WhatsApp. Você vai acompanhar todas as informações que eu coloco lá. E você vai saber o dia e hora certinho dessa aula. Tá certo? Dessa aula não, dessa imersão. É diferente de aula. Então vamos lá. Agora vamos continuando aqui. Então você não falou hoje sobre procrastinação? Não. Por que eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer? Por N motivos. Por N motivos. Eu tenho preguiça. Você tem certeza que é preguiça? Eu tô procrastinando. Você tem certeza que você tá procrastinando? Ou não é um outro trauma, um outro medo, uma outra situação que está te impedindo de fazer? Então você não sabe nem direito. Então o que eu estou tratando aqui é, você deixa as tarefas sem fazer. Ponto. Qual a causa? Aí a gente tem que ver. Por que eu estou deixando sem fazer? Porque eu sou preguiçosa? Porque eu estou procrastinando? Não sei, isso é uma coisa que a gente tem que ver. Hoje aqui eu só estou falando sobre você não fazer as tarefas. E vou te dizer como que você consegue resolver isso. Sueli, eu vi o passo a passo e não consegui. Então você precisa de uma atenção especial. Entre em contato no particular comigo. Tá bom? E a gente vai entender. Mas vamos lá. 3 passos para você parar com isso. Parar de começar e não terminar. Mas isso serve para qualquer causa? Serve. Serve. Se for procrastinação, se for preguiça, se for por outro motivo, serve. A orientação serve para todos vocês. A orientação serve para todos nós. Agora, cada caso é um caso e só você vai saber como você vai lidar, como que você vai digerir essa informação e como você vai lidar com ela. E aí é individual de cada um, tá certo? Então vamos lá, 3 passos que vai te ajudar a começar e terminar. Começar uma tarefa e terminar. Cada tarefa. Eu não falei aqui que você vai pegar tudo que tem parado aí na tua casa e você vai fazer. Até porque cada um é uma situação. E você tem que ir aos poucos. Se você tá com um monte de coisa parada há um tempão, você tem que olhar por onde você vai começar para resolver tudo. Tem gente que tem o costume de não arrumar os armários, não arruma a gaveta, não arruma o sótão, não arruma a garagem, não arruma o quartinho de bagunça, não arruma a geladeira. Cada um tem uma situação aí que não arruma as coisas. Vai ficando tudo parado. Não organiza. Você precisa desenvolver técnicas para ser organizado. Vamos lá? Começar e terminar. Então vamos lá. 3 passos para você poder começar e terminar. O primeiro passo é: descubra a sua capacidade. Descubra qual é a sua capacidade. Isso é a primeira coisa. Como assim descobrir minha capacidade? Descobrir se você tem capacidade para fazer essa tarefa. Porque tem gente que não tem capacidade. E por que está querendo fazer? Me explica. Por que você está querendo fazer uma coisa que você nem tem capacidade para fazer? Descubra qual é a sua real capacidade de fazer isso. Exemplo. Eu preciso arrumar as minhas gavetas. Eu tô com todas as gavetas, tem 20 gavetas lá em casa que tá tudo desarrumado, as roupas tá tudo saindo pra fora. Eu não aguento mais aquele quarto daquele jeito, tá tudo desorganizado lá. Toda vez eu entro lá e falo, eu tenho que arrumar essas gavetas, eu tenho que arrumar essas gavetas. Seu cérebro já tá cansado de saber que você tem que arrumar as gavetas. Só que você não vai lá e não arruma. Você tem capacidade de arrumar as gavetas? É essa a pergunta aqui. Descubra sua real capacidade. Sueli, mas eu tenho capacidade de arrumar gaveta. Arrumar uma gaveta é a coisa mais simples que existe. Não. Não é a coisa mais simples. Tanto não é simples que tem pessoas ganhando a vida, ficando rico, só por arrumar gaveta. Que são as moças que são as personal organizer. Elas arrumam gavetas.
E elas têm como ensinar você a arrumar uma gaveta. Porque o segredo não é só arrumar a gaveta, mas é arrumar a gaveta de modo que ela não desarrume mais. Vai ficar sempre arrumada. Tem um segredo para arrumar a gaveta. Você tem capacidade para arrumar a gaveta? Se você não tem, desenvolva a capacidade para arrumar gaveta. É isso que eu estou falando aqui. Primeiro passo, descubra a sua capacidade em fazer essa tarefa que tem que ser feita. Se você descobriu que não tem capacidade, eu não tenho capacidade de arrumar a gaveta não, porque eu só dobro as minhas roupas e coloco lá dentro. Isso não é arrumar, isso é dobrar e colocar lá dentro. Você precisa desenvolver capacidade para organizar as suas gavetas. Estou falando aqui para quem tem o problema da gaveta. Tem gente que a situação é outra. Eu não consigo organizar toda a minha louça no armário e tem muita louça lá em casa. Você sabe qual a sua capacidade de organizar as suas louças? Não é só secar e jogar as gavetas, os talheres na gaveta, é? Para isso existe divisor, existe tudo isso. Então, nós seres humanos precisamos entender qual é a nossa capacidade para fazer aquilo que nós queremos fazer. Se você não souber a sua real capacidade, você vai ficar triste, infeliz, frustrado, porque você vai olhar aquele negócio desarrumado e você vai falar, eu não consigo arrumar, gente. Eu não dou conta de arrumar. Por quê? Porque eu não sei. E se você não sabe, é por isso que você não está sendo organizado, porque você não sabe se organizar. Então, para eu poder fazer, começar e terminar, entendam, aprendam isso. Para você começar e terminar uma tarefa, você precisa saber qual é a sua capacidade em fazer isso. Primeiro ponto, descubra a sua capacidade. Sueli, descobri, não tenho capacidade para arrumar a gaveta. Então agora eu vou deixar minhas gavetas desarrumadas pro resto da vida. É disso que nós estamos falando aqui? Não. Quando você descobre que não tem capacidade, você vai se capacitar. Quando você se capacitar a arrumar gavetas, você vai ser um excelente arrumador de gavetas. Uma excelente organizer. Porque você vai saber organizar. Entende? Talvez você esteja sofrendo tanto aí porque você fala, poxa vida, eu achava que eu sabia fazer o que eu sei, mas eu sinto que eu não sei. O mundo vai acabar por causa disso? Você vai morrer por causa disso? Não. Se profissionalize, se prepare, se capacite. Aí você vai poder fazer bem feito aquilo que você quer fazer. Tá certo? Então aqui comigo, o segundo passo para você começar e terminar tudo que você for fazer daqui para frente. Se programe para fazer. Esse segundo passo aqui, uau, é um passo uau. Segundo passo, se programe. Porque se você não se programar, você não vai fazer. Você não vai fazer. Vai acontecer de entrar 1000 coisas no caminho, e você vai se distrair fazendo essas outras 1000 coisas. Sim, porque tem 1000 coisas. Eu te dei o exemplo aqui do computador. Abre 5 abas no computador. Abre 5 abas no celular. Você está ao mesmo tempo no WhatsApp, YouTube, Instagram, Quai, não sei mais o que, e Facebook, e e-mail. Está tudo aberto na sua mão. 5, 6, 7 abas diferentes. Você está falando com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. E aí você lembra, caramba, eu tinha que fazer aquilo. Mas já passou, o dia acabou e você não fez. Segundo passo para você ser bem-sucedido em começar e terminar. Se programe para fazer. Se programe. Tal dia eu vou fazer tal coisa. Tal dia, tal hora, tal coisa. Outra coisa importante na programação, quando você se programa para fazer, você já deduz o tempo que você vai gastar fazendo. Isso é extraordinário e muda todo o jogo. Quando você consegue pensar e calcular quanto de tempo você vai gastar para fazer aquela tarefa. Isso está dentro da programação. Então você se prepara, separa o dia, a hora e quanto tempo você vai gastar. Porque sim, você não vai ficar o dia inteiro para fazer uma tarefa, né? Dependendo da tarefa, até que sim. Mas se você vai fazer uma tarefa que vai custar 2, 3 horas do seu dia, você tem que se preparar para gastar, consumir essas 2, 3 horas naquela tarefa específica.
Entenderam então? Primeiro passo, segundo passo. Agora vamos então para o terceiro passo. Terceiro passo para as coisas funcionarem para você. Coloque tudo na sua agenda e tire da agenda. É diferente do se programar. O se programar é eu quero fazer isso tal dia. Colocar na agenda é estipular que aquilo vai ser feito. Colocar na agenda é coisa muito séria. É você colocar na agenda e depois tirar da agenda, porque também não adianta só pôr na agenda. Eu vou colocar na minha agenda que hoje eu tenho que organizar o meu guarda-roupa. Aí você coloca na agenda e fica na agenda. Já coloquei na agenda, deixa lá. Peraí, mas se colocou na agenda, tinha dia, hora e prazo estipulado para fazer. Então, na terça-feira, das 13 às 17, eu vou organizar as minhas gavetas. Peraí, se você sabe que vai organizar em 2 horas, né? 1, 2, 3, 4, 5, em 4 horas, da 1 às 5 você vai organizar suas gavetas. Ótimo. Entre no seu quarto e comece a organizar as gavetas. Para você saber se você vai gastar 4 horas, você tem que saber qual é a sua capacidade de fazer. Por isso eu disse, qual é o primeiro passo? Descubra a sua capacidade. Senão você vai colocar que arruma as gavetas em 4 horas e aí você pôs lá, da 1 às 17, já deu 18, 19, 20, 21 horas e você não sai do quarto e não conseguiu arrumar as gavetas. Então você não tinha capacidade para fazer em 4 horas. E por não ter feito em 4 horas, você agora já está triste, frustrada, porque você queria ter tido capacidade e não fez, não conseguiu. Vocês percebem o que eu estou falando aqui? Entenderam a gravidade das coisas? É assim que nós mesmos brincamos com as nossas emoções. Nós brincamos conosco quando a gente não valoriza quem a gente de fato é. Se você disser assim para mim, Sueli, eu já não sei qual é a minha real capacidade de arrumar aquelas gavetas todas, aquele guarda-roupa, aquilo tudo que tá um caos na minha casa, eu não sei qual é a minha capacidade, então eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um dia para arrumar. Vou separar um dia, nesse um dia eu vou me experimentar ali, eu vou ver como que eu consigo. Ótimo, excelente decisão. Eu digo que é a decisão de uma pessoa que está no caminho certo de equilíbrio. Eu não sei minha capacidade, eu vou separar um dia para arrumar. Eu já sei o que eu vou fazer. Domingo eu não vou trabalhar, eu não vou fazer comida, eu não vou na feira, eu não vou em nenhum lugar. Domingo eu vou arrumar o meu guarda-roupa e as minhas gavetas. Eu não vou nem cozinhar, eu vou pedir comida pronta, porque assim a comida já chega e não toma o meu tempo. E aí eu como ali rapidinho uma comida que eu peço ali pelo iFood e continuo arrumando o meu quarto. Viram só? É essa a mente que está preocupada em descobrir sua capacidade e que quer organizar as coisas. Então ela nem vai pedir comida, ela vai levantar, tomar café, fazer o que ela tem que fazer, pronto, tá tudo pronto, bom, agora eu vou pro quarto que eu vou arrumar. Até porque na hora que ela estiver lá arrumando, muita coisa vai acontecer. Organizar traz à lembrança tantas coisas. Você começa a ver roupa que você não usa mais, livro que você não já leu, livro que você comprou e disse que ia ler e você nem tirou do papel, do saquinho, da embalagem, e assim vai. Então, organizar leva muito tempo e também existe nessa arrumação um desgaste emocional. Quando você está arrumando, tem um desgaste emocional ali, porque você vai se emocionar com muita coisa que você vai ver. Quando você vira a gaveta, que você vê, nossa, lá no fundo da gaveta, olha, isso aqui foi uma lembrança de um casamento que eu fui, o casamento do fulano e da fulana, olha, eu lembro. E se você não tomar cuidado, você vai viajar nessa lembrança e a gaveta tá lá para ser arrumada. Não é verdade? É uma peça, é uma lembrança, é um anel que foi da avó, e olha, minha avó, e assim vai. Quando você mexe nas coisas, você está mexendo com emoções também. Então, por que organizar é importante? Porque você consegue organizar tudo arrumadinho,
Você tem tempo para fazer e você agora organizou de um jeito que você sabe tudo que tem no seu guarda-roupa. Se alguém chegar e falar, se o marido chegar e falar, olha, eu quero tal coisa, querida, você sabe onde tá? Tá em tal gaveta. Tá em tal lugar. Ninguém tem que sair procurando, se desesperando, desarrumando as coisas, jogando para cima, procurando do fundo pro começo, porque você organizou. Mas primeiro você tem que se organizar. É quando eu me organizo que as coisas funcionam. Então, peraí, eu consegui pôr tudo no lugar? A sensação de bem-estar, a alegria que você sente, o prazer que você sente por ter feito, não tem preço, não tem preço. E como eu disse no início, esse prazer, essa satisfação vai te abrir a mente para as próximas tarefas. Você vai conseguir enxergar, nossa, eu preciso arrumar aquilo também. Eu preciso organizar aquilo também. E você começa a organizar. E aí você vai tendo o quê? Essa tranquilidade, essa sensação de bem-estar. Isso não tem preço, ninguém vai pagar, não tem dinheiro que pague. Mas só quem vive essa emoção, só quem vive isso é que sente, é que sabe, entende? Então, comprometimento com você, se comprometa com você. A partir do momento que você se comprometeu com você, você não vai deixar de fazer aquilo que é importante para você para fazer para o outro. Então, tome bastante cuidado em se comprometer com você, tá certo? Mas terminamos por hoje. Muito obrigada por vocês todos que estiveram aqui comigo. Foi muito gratificante poder falar de um tema tão vibrante como começar e terminar. É muito bom, é gratificante. Você precisa tomar cuidado com uma coisa gravíssima. Quando você não faz, eu já disse que o cérebro então vai acumulando meio que derrotas, né? Porque junta a frustração, o sentimento de capacidade, eu não faço mesmo, eu sou ruim, sou eu que... Você começa a se culpar e isso tudo é muito negativo e muito destrutivo. E isso pode levar você para uma coisa seríssima que é a ansiedade. Porque como você não fez, você vai acumulando situações e as coisas vão ficando mais complicadas emocionalmente na sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, se você está se sentindo já ansiosa por tanto não fazer, portanto, acumular coisas, eu quero te deixar aqui o convite para você adquirir a minha aula sobre ansiedade. Nessa aula eu ensino tudo para que você possa aprender a resolver o problema de ansiedade. Você vai aprender o que fazer para não ser ansiosa, porque a ansiedade acaba, assim, muitas vezes por te impedir de desenvolver suas tarefas. Mas você pode aprender e isso pode mudar. Tem interesse em adquirir a minha aula? Você quer aprender mais? Quer ter essa aula inteira só para você poder assistir e assistir de novo e aprender e colocar em prática? É só entrar em contato no meu WhatsApp, o mesmo que eu já te passei no início, e você vai poder saber o que fazer para adquirir e você vai poder ter não só a aula, mas junto com a aula você ganha um e-book e ainda ganha um atendimento comigo, um feedback comigo a respeito da aula que você aprendeu. Tá? Na aula tem teste, na aula tem as orientações, na aula tem tarefas, tudo para você poder aprender a desenvolver inteligência emocional e dessa forma saber conduzir sua vida da melhor maneira possível. Tá certo? Um beijo para vocês, que Deus abençoe todas, uma ótima continuação de semana e na próxima terça a gente vai estar de volta com um novo tema que eu quero sim que te ajude e faça diferença na sua vida.